Olá, pessoal. Hoje com ele, bacharel em Educação Física, ex-vereador, prefeito de Aparecida de Goiânia e pré-candidato a governador do estado de Goiás, meu amigo Gustavo Mendanha. Gustavo, satisfação ter você aqui com a gente. Como é que você está, meu irmão? Bom, primeiro agradecer o convite para poder participar aqui do podcast Aparecida. Uma satisfação para mim. Satisfação é nossa. Que sou teu amigo, e eu espero que você pegue leve comigo. Gustavo, é sempre bom receber um amigo aqui, principalmente igual você, um cara humilde, gente da gente. E, Gustavo, conta um pouco da sua história pra gente. Você nasceu onde, meu companheiro? Como é que... Conta um pouco da sua vida aí pros nossos... Eu nasci num hospital. Eu nasci em Goiânia, num hospital na Vila Nova. Os meus pais se casaram no final da década de 70, eu já nasci em 82. E à época nós não tínhamos aqui maternidade, né? E minha mãe havia morado na Vila Nova quando ela estudava com meu pai. E acaba que eu fui nascer em Goiânia. Mas meu cordão umbilical está enterrado em Aparecida, porque eu já morava... meus pais moravam em Aparecida. Sou filho do ex-deputado Léo Mendanha, infelizmente partiu vítima da Covid. Mamãe, dona Sônia, uma empresária, mulher retada, goiana da cidade de Porá, papai da Goiabeira, cidade de Inhumas. E, enfim, cresci em Aparecida, Taufik, assim como você, nas ruas lá do centro de Aparecida, soltando pipa, descalço, brincando lá na praça, no coreto que nós tínhamos. E estudei em escola pública, estudei na escola Pequenino, escola municipal. Enfim, depois cresci na igreja, sou evangélico, né? Tive a oportunidade de conhecer uma mulher maravilhosa, jovem como eu, nós casamos muito cedo, Maiara, casado, pai de 3 filhos, Azaf, Luísa e Emanuel. Sou formado e graduado em Educação Física, embora eu também fiz Direito, não concluí o curso. Ingressei na política depois de ter feito uma série de trabalhos sociais na cidade, inclusive fazendo uma viagem missionária para a África, na Angola, e tenho a oportunidade de servir o meu povo. 2 mandatos, vereador, secretário de esporte, presidente da Câmara e 2 vezes prefeito de Aparecida. E hoje renunciei ao mandato para colocar meu nome à disposição do Estado. Que isso. E casou muito novo, né, Gustavo, com a Maiara? Nós casamos muito novo. Você imagina que eu e a Maiara já temos, vamos fazer esse ano, acho que 15, 16 anos, bem que ela não está aqui, né? Espero que depois não passe para ela. Casamos em 2007. 16 anos, né? Acho que vou fazer esse ano de casado. E, enfim, a Maiara, mulher fantástica, mulher que sempre ao meu lado. Desde jovem, a gente começou, na verdade, trabalhando junto. Uma baita secretária também, né? É uma baita de uma mulher. Uma baita mãe, né? Porque essa correria sua, 3 filhos, né? A Maiara é uma mulher fantástica. Ela tem uma energia, uma força, uma vitalidade, né? A Maiara fala muito bem, é uma excelente oradora, além de ser uma pessoa determinada como eu, né? E a gente tem sonhado em fazer o bem pelo Estado. Você chegou a ingressar no curso de Direito primeiro, depois você abandonou e foi para Educação Física. Na verdade, eu fiz Direito. Ele era mais moleza ou... Não, cara, você sabe que meu pai tinha um sonho de ser advogado. E aí meu pai, na época da escolha do curso, faz Direito, para agradar meu pai, fazer Direito. Mas eu era apaixonado, sou, né, por esporte. E fui fazer Direito e, enfim, me frustrei um pouco. Era muito garoto, entrei na faculdade com 17 anos. E ainda mais, meu pai teve uma ideia que foi me colocar para poder fazer júri. E aí eu fui enfim, ser júri naqueles jurados. Comecei a ver tanta violência e tal, aquilo me assustou um pouco. E aí eu deixei o curso de Direito, fui fazer Educação Física, e foi interessante, porque parece que não, eu sou muito tímido. E o curso de Educação Física me ensinou a lidar um pouco com essa timidez. Então acaba que foi importante, tive uma base no Direito, também importante para a minha vida. E na Educação Física até trabalhar essa questão enfim, mais íntima, né? E ali você tinha que dar aula, enfim. E foi importante para mim ficar um pouco mais desinibido. Então foram os 2 cursos, até tenho vontade. E até eu acho que você seria também um excelente advogado. Te conheço tem muito tempo, você é muito carismático, fala bem, cara inteligente, preparado. Acho que seria um curso também que você ia... Quem sabe um dia eu volte para Porque jogando bola mesmo eu vi umas 2 vezes, assim.
Eu acho que você seria o melhor advogado, Gustavo. Ô, Taufik, Enfim. fala isso. Mas eu corro bem, pô. Nado. Nada. Eu gosto de fazer esporte. Não, e olha quem tá falando, né? Gustavo, agora você sempre foi enganjado nas causas sociais, você até falou que já fez umas missões internacionais na África, né, na Angola. Como é que foi essa experiência, Gustavo? Eu sempre fui envolvido com a partir da religião, né? Eu sou evangélico e meu avô era missionário, vovô Abraão, pastor. E minha mãe, assim como eu, nasceu num lar evangélico, então ela sempre levava a gente para a igreja, escola dominical, enfim, culto de ensino, participava de todos, né? Hoje a minha vida é um pouco mais corrida, sempre vou na igreja, mas não consigo mais ter o tempo que eu tinha. Eu ia de segunda a segunda, eu estava na igreja. E acabei me tornando líder de jovens, lá no centro de Aparecida de Goiânia. Fui líder por quase 14, 15 anos. Fui líder de louvor. Cantava, viu? Não, eu sei disso. Não como você, não, mas... Não, excelente cantor, inclusive. E quando fui, enfim, me envolvendo com algumas pessoas em Aparecida, eu fui ver que realmente muita gente precisava de ajuda. Muitas das vezes não só o auxílio para um mantimento, para um cobertor, mas uma palavra amiga, um abraço, um carinho. E nós tivemos a oportunidade de fazer muita coisa interessante, né? Eu, por exemplo, iniciei um trabalho que existe até hoje, em famílias que vivem em vulnerabilidade ali no Vale do Sol, e a gente entregava a cesta básica, verdura, frutas. Nós tivemos a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Inclusive a gente fazia um negócio que chamava tomada de bairro, que era um negócio interessante. A gente juntava jovens e eu liderava esses jovens. Nós conseguimos cerca de 100 e poucos jovens. A gente ia para os bairros. A gente entrava, Taufik, e aí as mulheres iam lavar vasilha, cuidar das crianças, os homens iam carpir, enfim, ajudar as famílias, e famílias carentes. Nós fizemos isso em alguns setores. E aquilo foi me gerando assim, um envolvimento, um engajamento realmente nesse mundo de ajudar as pessoas, desejo de mudar as pessoas. E aí em 2005 surgiu a oportunidade, a partir de um convite, de ir para Angola em 2006. Eu trabalhei todo o ano juntando recursos, e eu que enfim, trabalhei para isso. Em 2006 eu fui para a África, em Angola, e foi uma experiência fantástica, porque eu fui para a África pensando, vou ajudar muito essas pessoas e tal. E eu confesso que eu fui impactado naquela viagem. Eu tenho experiências que eu poderia aqui relatar de diálogos que eu tive, de conversas que foram assim, conversas que me marcaram, né? Por exemplo, um jovem, filho de um pai muçulmano, que seu pai tinha 4 esposas. Eu fui ali, acho que eu tinha 20 e poucos anos, né? Quando a gente saiu do Brasil, o missionário faz, tipo assim, um pastor, né? E ele chega em mim e falou assim, Gustavo, se meu pai se tornar cristão, como é que ele vai fazer com as outras esposas, né? Ele vai ter que escolher. Então, era com ele que eu não era preparado para responder. E mais do que isso, né? De algumas coisas que não faz parte da nossa cultura, então você não tinha nem respostas. Foi a maneira que os angolanos me tratavam. Então a gente chegava no lugar para poder ajudar as pessoas, e chegava ali, as pessoas deixavam de comer para que nós éramos 14, 15 jovens, pudessem comer. Então, assim, pessoa no pouco ou quase nada, abrir mão para receber, enfim, visitantes de outro país. E você cresceu num lar totalmente, né, político, voltado com o Léo, que sempre foi um cara enganjado também em ajudar as pessoas, né? Inclusive, para quem não sabe, foi um deputado estadual do nosso estado. Então, você acha que foi isso que te trouxe também para a política, o desejo de ajudar as outras pessoas, a missão na África que você fez? Esse desejo surgiu daí? Então, eu cresci indo com meu pai para a Assembleia, e aí o orgulho que nós tínhamos de ver meu pai na tribuna. Meu pai era um extraordinário orador. Aquilo, claro, né? Acho que no subconsciente, mas eu não gostava de política. Inclusive, assim, em 2000, eu fui candidato em 2008. Em 2004, meu pai pediu que eu fosse candidato. Eu tinha 18 anos. Pai, não gosto de política, não vou mexer com isso e tal. Quando foi em 2008, Maguito, muita gente não sabe, mas foi meu pai que foi atrás do Maguito. Acho que meu pai conseguiu resgatar o Maguito, que tinha perdido uma eleição para governador, estava no Banco do Brasil. Na verdade, meu pai
foi convidado pelo Íris, Taufik, e eu estava nessa conversa, porque havia um homem que tinha tido uma boa votação em Aparecida, um cantor gospel, e que queria ser candidato a prefeito. E aí o Íris chamou meu pai e falou, olha, eu não faço nada em Aparecida porque o Léo é muito leal e tal. E o que você acha, Léo? Na frente do cantor. Meu pai era bem bocudo, né? Falou, não, esquece, esse cara não tem chance. Eu falei, pai, como é que o senhor faz isso? E aí ele já dispensou o cantor e nós continuamos na sala. E aí o Íris perguntou, o que você acha? Falou, Íris, ou tem que ser o Mauro Miranda, ou a dona Íris ou o Maguito, porque tudo que você tem feito em Goiânia, principalmente com relação à infraestrutura, as praças, é o que o povo quer em Aparecida. Inclusive nós fizemos uma pesquisa lá e o Maguito está muito bem. Eu acho que não tinha pesquisa, era mais a conversa do meu pai e as pessoas, né? De fato sonhando em ter alguém que pudesse fazer aquilo que o Íris fazia na cidade de Goiânia. E aí o Íris já descartou o Mauro, que era o secretário dele de infraestrutura, e de alguma forma ajudava muito, né? E a dona Íris, que era a esposa dele. E aí o Íris ligou para o Maguito e falou, nossa frente, Maguito, tô com o Léo aqui, o Léo tá falando de uma pesquisa, dizendo que você tinha que dar uma andada lá para você sentir, que você tinha que ser candidato a prefeito Aparecida. O Maguito falou, você tá doido, esse povo lá vai me matar. Porque aqui você sabe que tinha, né, uma política de fechar realmente as fronteiras, enfim. E o Maguito, ele falou que não. Mas o Íris continua conversando, meu pai também. Entrou outras figuras que naquele momento foi importante, como o Thiago Peixoto, os vereadores do MDB, acho que era o William Ludovico, eu não sei mais quem, acho que era o William, né? O doutor Exísio, o Tarcísio, o Valdir, o Freude de Mello, algumas figuras que foram importantes. Depois foi chegando a gente, chegando o Tanner, foi chegando um grupo de pessoas, o Aldemir Souto, o Oliveira, tantas outras pessoas que eu posso aqui não me recordar. E foi juntando um grupo de pessoas e o Maguito acho que foi sentindo que era possível. Então meu pai ajudou a resgatar o Maguito, né, que estava no ostracismo por conta da derrota. E o Maguito começou a andar e aquilo foi pegando o corpo. E eu participava junto com meu pai andando. E até que eu aceitei o desafio de ser candidato a vereador, entrando definitivamente para a política. E que trabalho que o Maguito fez, né, Gustavo? Extraordinário. Acho que a história de Aparecida, daqui 100 anos nós vamos lembrar do que o Maguito fez por Aparecida. E eu não esqueço, né, nunca, né, o legado do Maguito. E que me deu a oportunidade de um jovem, um garoto, que as pessoas não acreditavam, que, enfim, o Maguito apostou em mim. E eu fico feliz, né, não só de ter correspondido, mas mais do que isso, né, ali na eleição do Maguito a gente conversava muito e o Maguito reconhecia isso me deixa muito feliz, né? O Maguito foi um mentor, um pai, um professor, alguém que eu vou reverenciar o resto da minha vida. Você foi eleito com 60% dos votos, né, no primeiro turno. 59. 59,9. E no segundo mandato foi eleito com 98, né? Então, assim, eu acho que você deixou bem representado o Maguito, né? Você deu bem, né? Eu acho que até, bom, mais que a votação em Aparecida, que eu acho que não é só uma votação de um candidato, eu acho que é a coroação de um momento que a cidade vive. Acho que dificilmente alguém vai alcançar novamente esse índice de votação. Acho que o momento coroou a minha eleição com o Vilmar, com a história do Maguito, com a continuidade. Era um sonho, Gustavo? Você fala de quê? Ser prefeito de Aparecida? Não, depois que eu entrei na política, eu sou alguém que sou inquieto em conquistar, enfim, crescer. Mas antes não. Antes de ser político, eu não imaginava nunca ser prefeito. Eu estava com você, né? Queria ser missionário, queria ser pastor, queria ajudar as pessoas na religião. Agora, quando eu entrei na política para vereador, eu já pensei em ser presidente, ser prefeito, ser governador. Isso acaba que são coisas que vão né, acontecendo. E, de fato, quando eu me tornei presidente da Câmara, eu já sonhei em ser governador. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar com você quando no seu primeiro mandato de presidente da Câmara, estar na sua eleição. Vi sua emoção ao falar, inclusive, seu pai estava lá, o saudoso Léo Mendanha, você ainda ficou bastante emocionado, ofereceu para ele a presidência da Câmara e, com certeza, eu acho que foi uma de suas maiores inspirações, né? Sim. Papai era apaixonado, acho que nos seus 3 filhos, né? Danilo e Thaís. Mas meu pai, ele tinha
uma devoção por mim, que é uma coisa que até meus irmãos às vezes brincam, né? E meu pai se viu realizado em mim quando eu fui prefeito, porque de fato, né, eu acho que quando ele viu eu sendo vereador, presidente da Câmara, ele começou... Meu pai, em um determinado momento, ele tinha a maioria da intenção de voto na eleição de prefeito. O papai era muito leal, né? E ele depois, enfim, não quis se candidatar, enfim, dentro de uma composição. Mas ele se realizou em ver eu prefeito. E era interessante que papai, nos eventos que eu falava, ele ficava lá no fundo. E várias vezes eu vi meu pai se emocionando e chorando. Então ali ele, acho que ele... Né? Eu também. E na minha reeleição, então, com aquela votação, eu me lembro que ele ficou assim, super feliz, né? Triste como eu, por conta do Maguito, que exatamente no dia da minha reeleição foi reentubado, né? E meu pai gostava muito do Maguito, não preciso te falar isso, todo mundo sabe. Mas ele realmente se realizava comigo e eu fico feliz de ter dado orgulho a ele. Gustavo, agora, por falar no Maguito, é claro que não existe nada perfeito, né? Então você entrou, você foi eleito prefeito de Aparecida. E qual foi o seu maior desafio à frente da prefeitura, principalmente nos seus primeiros 4 anos de mandato? Acho que assumir a prefeitura depois do Maguito é uma pressão. É uma cara. pressão, né? Eu me sentia como Josué com Moisés, sabe? Eu me apeguei muito a uma palavra. Moisés foi um grande líder, um homem que tirou Israel do cativo, no Egito. E quando foi para chegar na Terra Prometida, ele não pôde entrar. E aí Moisés partiu e levanta um jovem, que foi Josué. E a Bíblia tem uma palavra para Josué que seja forte, seja corajoso. Eu sempre me apeguei a essa palavra, porque de fato era assim um negócio, não só além de administração, além, né, era suceder o cara que foi o maior prefeito da história de Aparecida. Então era assim uma responsabilidade do ponto de vista administrativo, político. E o maior desafio foi esse, né, de fazer essa transição. E eu sempre tive assim muita tranquilidade, né, parcimônia, né? E mais do que isso, o Maguito não era só um amigo, o Maguito era um professor, um mentor. E eu poderia contar tantas histórias dele. Isso no primeiro mandato, né? Porque no segundo mandato, com certeza, eu particularmente te conhecendo e não só sabendo a situação, eu acho que o maior desafio para todos, inclusive, foi a pandemia, né, sabe? Foi algo complexo. Agora, você sabe que a minha vida sempre foi assim? Veja que quando eu fui ser presidente, eu perdi uma eleição de presidente e depois eu consegui vencer. A minha primeira eleição foi muito complicada. E nós ganhamos as eleições num placar, eu diria, era 13-12, né? Depois acabou que 3 vereadores votaram em mim, porque que tá ali o Almeidinha, que está aqui nos assistindo, né? Que estava lá comigo. Então foi complicado, né? Já na minha reeleição de presidente, eu fui aclamado como presidente, eu não tive adversário. Então, essa é uma sina. Na minha primeira eleição de prefeito, foi muito mais complicado, inclusive, ser escolhido como candidato, e foi difícil. E vencemos as eleições, eu não diria que foi tanta dificuldade, mas também num placar, né, mais apertado. E na minha reeleição, eu acho que a partir do momento que as pessoas me dão oportunidade, é o que eu vou pedir para o Estado de Goiás, acho que eu consigo formar bem a equipe e principalmente nós sempre conseguimos trabalhar bem. É algo que eu quero fazer, se Deus quiser, dando a oportunidade de ser governador do Estado de Goiás, é ter uma reeleição também com essa mesma tranquilidade. Porque se tem alguma coisa que eu sempre faço é corresponder à expectativa das pessoas. Eu sou alguém que trabalha, que luta, que procura honrar as pessoas que acreditam em mim. Então, nesse processo, na minha vida sempre foi assim. No primeiro momento difícil e no segundo mais tranquilo. Inclusive, você tem alguma prioridade assumindo o governo, Gustavo? Tem várias, né? Eu acho que tem 2 que são, talvez nesse momento que a gente vive, é o que você disse da pandemia, né? A saúde ainda tem que ser uma prioridade, porque muita coisa ficou represada. Muitas pessoas deixaram de ir nos hospitais e nós vamos ter aí nesses próximos meses uma série de doenças que pela falta enfim, das pessoas irem aos médicos, fazerem consultas, fazerem exames, infelizmente nós vamos descobrir muitas pessoas que estão com algumas doenças. Além disso, cirurgias eletivas que ficaram represadas e a própria dificuldade do Estado, né, de ter feito investimentos para poder melhorar. Que talvez a gente vive próximo da capital, a própria cidade hoje oferece condições, né, para os moradores, para as pessoas que vêm próximas. Mas tem muitas regiões aí que estão abandonadas, esquecidas.
e nós vamos precisar de ter um avanço na saúde pública. E o desenvolvimento econômico do Estado. Este governo deixou de pensar, de planejar, e a gente tem sofrido muito com empresas que têm deixado o Estado e algumas que deixaram de vir, né? Além disso, a valorização dos servidores, a questão tecnológica, eu acredito muito, a gente vai buscar construir um Estado digital, infraestrutura, uma infraestrutura precária, né? Nós temos apenas 35% das rodovias goianas em bom estado, e segundo a Confederação Nacional do Transporte. Temos Aparecida cidade inteligente, agora Goiás, estado inteligente. Eu acho que a gente vai trabalhar isso, né? Aliás, os índices do estado ainda não estão piores, acho que justamente por conta de Aparecida, né? Que nós investimos muito, acreditamos muito nisso. Nós temos a terceira pior energia do estado, então tem muita coisa para avançar, né? Mas vamos priorizar o desenvolvimento econômico, priorizar a saúde e priorizar a educação, que é tão importante. Frisar também e destacar, né, a tecnologia, igual você falou, que aqui em Aparecida hoje, com o CIT, né, o Centro de Integração. E você pensa em fazer isso no Estado também, Gustavo? Com certeza. Como é que é? Eu acredito muito na tecnologia como instrumento, meio para facilitar a vida das pessoas. Eu poderia dar alguns exemplos, por exemplo, na área da segurança pública, onde nós reduzimos quase em 70% o índice de criminalidade na cidade de Aparecida de Goiânia. É óbvio que o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Guarda Civil em Aparecida tem que ser reconhecido, mas nós temos hoje ferramentas e instrumentos que facilitam o trabalho dos operadores de segurança pública. E nós precisamos de levar isso também para o Estado, né? A questão da fibra ótica também é importante, Taufik. Você sabe que hoje o Estado de Goiás, no Centro-Oeste, é o mais atrasado. Em média, o Centro-Oeste tem 82% das cidades fibradas. Goiás apenas 67,5%. E Aparecida, eu acho que nós fomos uma cidade que investiu, acreditou nisso. A gente vê que isso é uma tendência para o futuro. A ideia de ter uma cidade inteligente, de ter cidadãos inteligentes, é algo, acho que importante, né? E nós precisamos de celebrar, de viver, de avançar nesse sentido. Não tenha dúvida que, se o povo de Goiás me der a oportunidade, nós vamos fazer o Estado de Goiás um Estado inteligente. Gustavo, e como foi abrir mão da Prefeitura de Aparecida, e você deixou alguma recomendação ao Vilmar, o atual prefeito da cidade? Olha, tem muita gente que talvez falar, esse Gustavo é louco. Cara, muito tranquilo. Acho que primeiro pelo Vilmar, que me deu a segurança, a tranquilidade, né? Conheço o Vilmar há muitos anos, e o Vilmar foi alguém que talvez as pessoas não sabem, né? Mas na minha trajetória ele sempre esteve presente. No meu primeiro mandato de vereador, o Vilmar estava na Câmara e foi um amigo. A gente teve uma discussão no início, porque o Vilmar era oposição e meu pai era secretário de governo. Então, acaba que eu tinha uma função de ser ali um vice-líder de governo. E o Vilmar era um vereador de oposição combativo, e acaba que todo mundo conhece o Vilmar, o jeito dele. Então, a gente teve uma discussão no início. Depois, ele mesmo me procurou: Gustavo, você chegou aqui agora, você é menino, deixa eu te falar uma coisa. Coisa que no parlamento, fica no parlamento. Depois a gente passou a conviver, e o Vilmar, toda semana a gente almoçava pelo menos uma vez. Uma vez eu pagava, outra vez ele pagava, eu apresentava restaurantes para ele, me apresentava restaurantes, a gente, enfim, se tornou grandes amigos. O Arley, que é o irmão dele, a família dele. Depois o Vilmar não foi candidato a vereador, porque o partido dele lançou um candidato a prefeito e ele passou a ter uma relação muito próxima ao Maguito. O Vilmar veio me ajudar, o Vilmar me apoiou na minha reeleição para vereador. Participou da minha eleição para presidente, inclusive quase todo o processo foi feito na chácara dele, né? E depois da minha eleição para prefeito, né? E ele se tornou presidente da Câmara, me ajudou muito como presidente da Câmara. E quando eu fui escolher o vice-prefeito, né? Vi no Vilmar um cara que ia me ajudar muito, né? Pela lealdade, pela confiança. E eu vou dizer que eu passei um tempo, né, fazendo essa avaliação muito criteriosa, conversando com as pessoas, ouvindo o povo de Aparecida inicialmente. Eu não poderia dar um passo como esse se a população de Aparecida não apoiasse, não aprovasse, não quisesse que eu fosse candidato a governador. E depois de muito diálogo, primeiro com a minha família, segundo, assim, a minha paz em Deus para poder dar esse passo, né? E a partir de pesquisa, de escutar as pessoas a partir das redes sociais, enfim, eu tomei uma decisão, é muito tranquilo. Próximo ali a minha renúncia, muita gente, você tá louco, Gustavo, avalia bem, você não tem partido, você não tem isso, você não tem aquilo e tal. As pessoas falam. Acho que falta muita coragem, né, em alguns goianos. Em mim não falta. Até ontem eu estava numa entrevista, uma pessoa me perguntou, né, o professor Alberto lá no
no Politeia. Gustavo, você acha que é uma guerra de Davi contra Golias? Eu falei, eu não sei, mas eu tenho a coragem de Davi, que matou um urso, matou um leão, enfrentou o gigante Golias e derrotou ele. Essa coragem, eu sou uma pessoa destemida, e essa coragem eu tenho, né? Além de buscar ter o coração de Davi. E nesse momento, eu confesso, eu não tive nenhum temor, nenhum medo em deixar a prefeitura, primeiro, de estar nas mãos de quem está, e segundo, pela convicção que eu tenho do que nós podemos fazer pelo Estado de Goiás. Gustavo, queria saber qual foi a sua maior alegria na política e a sua maior frustração. Você tinha uma alegria, uma frustração? Você acha que deixou alguma coisa atrás, sem fazer? Uma alegria? Não, bom, com a pandemia... Porque você é muito novo, né? Assim, as pessoas não sabem, mas você começou muito novo na política. O meu primeiro mandato, eu tomei posse com 34 anos. Bom, frustração. Como gestor, a pandemia nos impediu de fazer algumas obras que estavam previstas. Eu poderia citar aqui algumas, né, que eram importantes, mas não arrependo, até porque nós priorizamos as vidas. E a gente fez um trabalho extraordinário. Isso, inclusive, foi uma das únicas cidades do Brasil que não parou. Inclusive, o modelo Aparecidense é estudado para ser convalidado para o mundo do enfrentamento de pandemias e endemias pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Então, algumas coisas que nós deixamos de fazer, enfim, obras de infraestrutura, parques, alguma coisa, mas que eu não, enfim, isso não me frustra, até pelo momento. Agora, eu tenho uma frustração de talvez não ser candidato a governador pelo MDB. E todo mundo sabe da paixão, enfim, que eu sempre só fui filiado ao MDB. Isso talvez me frustra um pouco, mas que bom que um partido, um presidente me acolheu tão bem, e eu estou muito bem no Patriotas hoje. No Patriota, eu sempre falo no plural, é Patriota. Estou muito bem no Patriota, mas se você perguntasse, Gustavo, você preferia? Não, preferia estar no MDB. Estou bem hoje na casa que eu cheguei, fui muito bem acolhido pelo presidente Ovasco, presidente nacional. É porque era sua casa, né, Gustavo? Você cresceu dentro do até então PMDB, que hoje é o MDB, é o partido do seu pai, do Maguita. Sim. E como é que é a sua relação, inclusive, com os MDB? Os MDBistas do Estado, acho que a maioria estarão votando contra este governo. Eu não tenho tido conversa com o Daniel, enfim, o afastamento que ele escolheu. Até eu fiquei chateado no começo, depois entendi, até procurei. Hoje a gente não tem mais diálogo. Isso partiu dele. Espero que quando passar a política a gente possa voltar a se conversar. Porque vocês eram grandes amigos, né? Sim. E gosto do Daniel. Acho que não concordo com ele, acho que tomou uma decisão equivocada, mas respeito, entendo hoje, entendo fazer parte do processo político. E alegria, rapaz, eu poderia te dizer várias. Mais uma que te marcou, assim, que até hoje é... Rapaz, o que mais me alegra é ver as vidas transformadas. Poderia te dizer, eu chorei, me emocionei de ver uma jovem, uma mulher, que saiu de casa com 6 anos, usuária de droga, foi envolvida com a prostituição. E a partir do trabalho da Maiara, ela foi resgatada, acolhida e hoje é servidora de Aparecida. Ela deu um testemunho, cara, as coisas valem muito mais do que obras, de um asfalto, de uma ponte, de um bueiro, de um viaduto, enfim, eu sou muito ligado a vidas, né? Eu sou uma pessoa humana e talvez essa seja a grande marca, né? De humanizar a cidade. Então, esse depoimento dessa pessoa me faz pensar que valeu a pena. As crianças, por exemplo, que nós resgatamos, crianças filhas de traficantes, enfim, crianças que estudam numa escola muito próxima ao presídio, grande parte delas são filhas de presidiários. E um dia eu conheci, a partir do trabalho do SESI, aliás, parabenizar o presidente Sandro Mabel, parabenizar o trabalho importante que o SESI Sanai faz, o SESC faz, né, de educação. Eu conheci um projeto que foi o projeto da robótica. E aí nós fizemos um projeto piloto. Na época, a secretária Valério, o professor Cleomar, levamos a robótica para uma das escolas que nós tínhamos mais problema de vulnerabilidade por conta, né, dessas crianças, enfim, são famílias destruturadas. A gente começou o projeto e depois eu voltei para visitar aquelas crianças e ver a alegria e ver as crianças falando: Gustavo, você resgatou a minha vida, eu achava que eu não ia ser nada e tal. Essas coisas que me marcam. Mais do que uma obra, eu podia citar várias obras, mas não. O que me faz feliz na política é servir e ver vidas transformadas. E ver discípulos que eu tenho formado para ter este mesmo coração e fazer uma política diferente. Você teve várias inspirações, né? Nós já falamos aqui sobre isso.
E hoje você inspira pessoas, né? Político novo, um cara combatente, trabalhador, enfim. Mas o que te inspira hoje? Te faz acordar e renovado, porque o cara que tá dormindo 2 horas da manhã, acordando 5. O que te deixa inspirado hoje, Gustavo, assim, para poder transformar vidas, eu acho que justamente aquilo que eu disse. Tá falando, né? É poder ter a oportunidade de ser governador e resgatar jovens que estão envolvidos nas drogas, resgatar pessoas talvez que estão desempregadas, pessoas que estão à beira do suicídio e poder gerar expectativa nessas pessoas. Eu tenho visto, né, e agradecer os ex-prefeitos, ex-vereadores, líderes que estão esquecidos e que hoje a gente pode ver a oportunidade de ver essas pessoas que estavam esquecidas novamente inseridas dentro da sociedade. É isso que me faz, né, e que me dá alento de enfrentar um tirano, né. Essa semana semana passada a Maiara deu uma palavra interessante, até ontem fui falar na reunião e falei muito rápido, mas a Maiara contou a história de um jovem, né, que chamava Mefibosete, que estava morando em uma região do Estado de Israel, e que esse jovem era filho de Jonatas, que era o melhor amigo de Davi, filho do rei Saul. Quando Davi assumiu, né, normalmente era dizimado, né, os filhos, e Jonatas já havia morrido no campo de batalha, e esse jovem estava em Lodebar, que em hebraico significa lugar de esquecimento. E Davi ficou sabendo de Mefibosete, que era uma criança que tinha sofrido uma queda e tinha ficado paraplégica. Essa criança estava escondida porque os reis na época, quando assumiam, matavam, né, todos os filhos, netos, para não ter descendência, para depois reivindicar o trono. E Davi manda os seus servos ir até Lodebar, pegar Mefibosete e trazer na presença do rei. Quando Mefibosete chega, ele chega clamando por misericórdia para que não matasse ele. Davi falou: não, eu não te chamei aqui para isso. Eu te chamei para te resgatar. Eu te chamei para te tirar do lugar de esquecimento e te colocar na mesa do rei. Você vai ter assento no palácio, você vai comer dos manjares. E a Maiara falou esse texto, eu falei: o que a Maiara está falando? A Maiara, às vezes, ela consegue trazer alguns textos bíblicos para a nossa realidade. E ali a Maiara dizia que, olha, eu tenho convicção no meu coração que Deus escolheu Davi para ir até Lodebar, onde muitos estão esquecidos, desempregados, passando dificuldade, passando fome, e trazer essas pessoas para um novo momento. E esse novo momento que a gente sonha, de prosperidade, de saúde, de emprego, de desenvolvimento econômico, de paz. É o que nós queremos para o estado de Goiás. Um governo que alcance as pessoas, um governo que assista as pessoas, um governo que inclua, que acolha. E o que nós vemos hoje é que um rei tirano, que tenta colocar uns contra os outros, que não tem sensibilidade, que inclusive que dispensa o voto das pessoas. Eu quero pedir a oportunidade para fazer diferente. Gustavo, hoje você é praticamente uma celebridade política no estado, né? Não inegável. Quase 200 mil seguidores no Instagram, muito presente nas redes sociais. Eu tenho vários amigos meus que sabem da nossa proximidade, sabem da nossa amizade, falam: cara, o Gustavo é daquele jeito mesmo. Eu mando lá um direct, ele me responde, é ele mesmo. Eu falo: cara, é ele e tal. E eu tô curioso para saber, porque eleito governador, seu nicho vai aumentar aí muitas vezes. Como é que vai ser essa integração, essa interação, né, com seus seguidores? Você vai continuar? O tempo eu sei que é mais curto, mas como é que vai ser? Taufik, bom, eu não me considero uma celebridade, eu me considero alguém querido, né? E até ontem, rapaz, uma pessoa me fez uma pergunta, eu respondi assim, que às vezes tem algumas perguntas que você não, né? A pessoa fala assim: Gustavo, o que você vai fazer para entrar na cabeça das pessoas? Eu falei: não, não quero entrar na cabeça de ninguém, eu quero entrar no coração. E eu sou alguém que sou apaixonado, vocacionado em gente, né? Tem político que ele não gosta, tem político que não gosta de gente, parece que é uma afirmação não verdadeira, mas é verdade. Eu gosto de gente. Eu me realizei muito mais nas ruas, nos mutirões, do que dentro do meu gabinete. Então sou alguém que gosta de gente. E o que eu vou fazer é o que eu fiz aqui em Aparecida, né? As redes sociais hoje é um espaço que nós democratizamos, né, a informação. E mais do que isso, a gente tem facilidade das pessoas entrar na sua vida, você entra na vida das pessoas. Eu fui um prefeito que utilizei as redes sociais, por exemplo, para abrir os gabinetes abrir um gabinete virtual. E eu abria, enfim, as pessoas entravam no gabinete da prefeitura e eu atendia elas, né, as demandas, as reivindicações. Eu fui um político que
tive a coragem e continuo fazendo isso. De abrir uma live, a pessoa lá me criticando, eu abri para poder ela falar comigo. Tem político que não gosta de crítica, que, aliás, quando alguém faz crítica, ele acha que não é do Estado, né? Fica... Eu acho que as críticas elas são importantes. Claro que nem todas, assim... nem todas, às vezes, né? Tem muita maldade hoje, né? Aliás, é uma coisa boa e ruim da rede social. Somos haters. As pessoas às vezes esquecem que do outro lado tem um pai, tem um filho, né? E tem gente que não mede as palavras. Eu acho que tem coisa que é ruim, né? Mas eu acho que dessa democratização é algo interessante. Podcast, estava te falando de chegar aqui, né? Aliás, aqui dentro, né? Eu, por exemplo, gosto de falar em podcast, porque você fica à vontade, você conversa, você fala com o coração. Às vezes você vai nas mídias tradicionais e o tempo é curto, você, enfim, às vezes nem fica à vontade, né? Embora eu gosto de participar de tudo, televisão, de rádio, jornal. Mas eu acho que as redes sociais, ela deu esse novo espaço, esse novo modelo de informação, de comunicação, e eu fico muito à vontade. Então eu vou continuar sendo quem eu sou. Eu fui vereador, prefeito, e nunca mudei a minha essência. E eu peço a Deus que realmente não me deixe isso entrar no meu coração. Eu sei que o tempo é menor, o tempo é mais curto. E, aliás, é uma coisa que eu lamento, né? Às vezes não só com a família, com amigos. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de mesa farta, de muita gente, de conversar, de brincar. E às vezes hoje no dia a dia eu não tenho esse tempo. Mas eu vou continuar sendo quem eu sou, né? O Gustavo simples, humilde, filho de Aparecida. Às vezes até sou criticado porque do meu jeito, mas eu não vou mudar. Às vezes eu falo errado, o jeito goiano, né? Mas eu tenho muito orgulho da goianidade, eu tenho muito orgulho da raiz que eu tenho, né? E eu vou continuar sendo quem eu sou. E o que te faz feliz, Gustavo? Sem fugindo do politicamente correto agora um pouco, você tem algum hobby que te faz assim... O que te faz feliz? Taufik, eu gosto de comer. Ah, você tá de brincadeira. Sério, meu amigo. Você é um ex-gordão, eu continuo sendo gordo. Eu me policio, né? Até por causa da saúde. Você sabe que eu tive a trombose cerebral. Eu até falo para a equipe, olha, tem hora que eu tenho que descansar a minha mente. Ela precisa, né? O meu neurologista fala isso. Tá descansando pouco, hein? Tô. Até tava cobrando. Tava brigando com a Simone e com o Tatá hoje. Ontem, por exemplo, eu passei o final de semana, foi um final de semana tão... Fugiu a palavra aqui, mas tão dinâmico, tão violento, né? E sexta-feira fomos preparar. Você mesmo, não sei se foi no ar que você falou, fora do ar. Sensacional, foi fora do ar, mas meus amigos lá de fora do comum, a festa que fizeram para mim lá em Porá, no Muladeiro. Minha família é de Porá, mas eu achava que ia ser só a família. Rapaz, nós saímos nas ruas e acabou que foi uma grande carreata e as pessoas saíram nas ruas e fazia coração. Cara, aquilo empolga, te motiva, né? Inclusive, mandar um abraço pro Thiago Castro, de Porá, organizador do Muladeiros lá. É sensacional, Thiago. O Davi Melo, que é um primo da minha mãe, né? Então, eu fui muito bem recebido. Vereadores que pararam no sábado para poder me receber, agradecer o presidente da Câmara. Uma carreata, né? Foi uma carreata. E minha família, cara, eu sou apaixonado pela família Mendanha, mas também pela família Melo. Chegar na sua cidade, assim, essa cidade natal. E assim, meu pai de Inhumas e a gente ia muito em Inhumas, mas em Porá a gente ia muito mais. Até porque a mulher normalmente que... Não é minha mãe não, né? Todas as mulheres. E a gente ia muito para Iporá. E eu cresci indo pro Pindaíba, pro Santo Antônio. Meu avô deixou lá uma propriedade. Eu não sei, acho que tem boa parte de primos, tios, que, assim, muita gente que mora na fazenda e alguns que moram na cidade, na Vila Itajubá, na Avenida Lambari. E eu cheguei em Porá, fui muito bem acolhido, muito bem recebido. Não só pelos... Minha família, que é normal, né? Minha família... Mas o povo saía pra rua, acho que nem você esperava, né? Não esperava. E depois nós fomos para o entorno sul de Brasília, que também é uma recepção calorosa. Para ser sincero, eu como vou muito em Porá, realmente faço shows lá, eu também não esperava aquela multidão lá te aguardando, não. Fiquei impressionado, cara. Impressionado. Foi muito bom. Depois fui pro entorno. Aliás, onde nós temos passado, em Goiás foi assim. Montou numa mula lá ou não? Montei numa mula, rapaz. Sério? Dizem que teve gente que torceu para me cair, mas eu... Mansinha, né? A mula era mansa, viu? E bom, onde que a gente passou? A gente passou em Faina Recente, passamos em Araguapaz, Aruanã. Onde a gente tem passado, tem sido recebido com muito carinho. E eu fico extremamente feliz com a forma carinhosa que o povo tem me recebido. Mandar um beijo pro povo goiano.
Rapaz, ficou tão boa a conversa. Agora, o que te irrita, Gustavo? Te irrita profundamente, uma coisa que te deixa Rapaz, puto. mentira. Eu não gosto muito da mentira. Eu prefiro alguém que fale na minha cara, que seja verdadeiro do que a mentira. Acho que mentira é algo que não me... Saco mesmo, né? Mentira. É um saco, a mentira é algo ruim. Eu prefiro pessoa transparente, que trabalha com a verdade, muitas vezes seja duro, mas que seja... Eu gosto de quem é verdadeiro comigo. Gustavo, falsidade, mentira, falsidade. Gustavo, cara, uma satisfação imensa ter você aqui. Fiquei muito à vontade até meu segundo podcast, já entrevistando o pré-candidato. Você é um cara da música, Gustavo, que brinca no palco. Vai dar meio nervoso aqui. Para. Satisfação imensa ter você aqui, meu Então, irmão. fico parabenizar, cara. Eu cheguei aqui, fiquei impressionado com o estúdio, enfim, bacana. Nilcim, que é um amigo, pai, uma referência no rádio goiano, né? Um amigo e que partiu muito precoce, assim como meu pai. Aliás, tive o privilégio de a gente fazer uma homenagem justa a ele aqui na cidade, né? Dando um nome de unidade importante aqui para o Nilson. Parabenizar vocês do podcast Aparecida. Tem dúvida que vocês vão bombar. Muitas personalidades passarão aqui. Amém. Obrigado por ser... Tem uma coisa ruim, é quando não chama para voltar. Eu espero que vocês chamem, que tenham gostado, eu quero voltar. A casa é sua, meu irmão. A casa é sua. Obrigado. Leva um abraço meu para a família. A gente tem um quadro aqui. Traz a Maiara aqui. Com certeza, com certeza. Chama o Azaf. Você sabe que meu filho tem 13 anos. E o Azaf tem me impressionado, a inteligência do Azaf. Essa nova geração é uma geração muito... A hora que vocês quiserem trazer o Azaf aqui, vocês vão ficar impressionados. Viu? Acho que ele puxou a mãe, muito inteligente. Já vamos deixar agendado com o Azaf. Tá? Gustavo, obrigado. Nós temos um quadro aqui que chama Bate Pronto, mas antes de eu fazer o Bate Pronto, eu queria... hoje, o Gustavo maduro, pai de 3 filhos, casado. Se pudesse voltar no tempo, lá o Gustavo de 18 anos, 20 anos, na igreja ali, cantando Presidente de Jovem, que você falaria para ele, meu irmão? Bom, eu busco ser o homem que meu pai foi. Acredito que eu não vou conseguir ser, né? Mas que ele possa seguir os caminhos que eu segui, né? De ter sido obediente aos meus pais, e há uma promessa para os filhos que são obedientes, que ser um jovem que possa dar testemunho, né? E o Azaf é um garoto, você sabe que papai faleceu e um dia ele me chamou para conversar com o olho cheio de água, de lágrimas. Falou: papai, eu tenho muito medo. Eu falo: de quê, Azaf? De eu não ser o homem que meu avô foi e o que o senhor é. Que isso. E olha, com 12 anos o Azaf falar isso para mim, você olha, então você vai entender quem é o Azaf. O Azaf é muito profundo, ele é um garoto muito inteligente, muito precoce. Então o Azaf é um orgulho para mim. Esses dias eu estava numa igreja, estava lá 2 pastores presidentes de campo, pastor Neutro, pastor Romeu, e a gente conversando, o Azaf entrou na conversa, e às vezes eu falo: Azaf, agora o papai tá, mas tem hora que eu deixo, até para que ele possa, né, se expressar, de ter inteligência de pensamento. O Azaf começou a falar, na hora que terminou, o pastor Neutro falou assim: ô Azaf, você topa falar para os meus jovens que você está falando aqui? Então, o Azaf é muito inteligente, né? Então eu tenho muito orgulho dele. A Luísa, que cada filho tem um temperamento, né? A Luísa é muito carinhosa, ela gosta de falar, conversar com a gente. O Emanuel já é o palhacinho da casa, muito parecido comigo, ele gosta de... Cada filho tem uma personalidade, cada filho tem um temperamento, mas os meus 3 filhos, eu tenho muito orgulho deles. E até porque tem uma mãe que ensina, né? Eu, quando procuro também sentar com os meus filhos, a gente procura ler a Bíblia junto, a gente muitas vezes conversar. E hoje a tecnologia, muitas vezes a gente deixa os filhos, a gente procura ter momentos especiais com os nossos filhos, mesmo na correria, né? Tenta fazer também o que eles gostam. Eu estou procurando, pelo menos, de vez em quando, parar para jogar videogame com o Azaf, que ele gosta muito, lembrando dos meus tempos de criança. E o problema é que eu comecei ganhando dele, agora ele não deixa eu ganhar. Brincadeira, mas acho que é um apelo aqui para que os pais possam dar tempo aos filhos. Não deixe só a internet, só o entretenimento educar os nossos filhos. Nós possamos também ter esse tempo, né? Porque isso é importante no futuro. Eu lembro do meu pai também, que foi um pai como eu, que trabalhou muito, e meu pai procurava, às vezes, chegar em casa. A gente morava ali no centro de Aparecida, onde hoje é o sindicato dos servidores públicos, e a gente fazia golzinho na área e brincava de golzinho.
eu e Danilo contra meu pai. Então, eu acho que é importante isso, porque no futuro esses pequenos momentos vão fazer parte de lembranças importantes, como foi importante para mim. Então, aqui fazer um apelo para que os pais, as mães possam fazer isso com seus filhos. Com certeza. Gustavo, nosso bate-pronto. Um sonho, meu amigo. Um sonho, ver um estado melhor. Um medo. Um medo, o medo de frustrar os meus filhos, as pessoas que acreditam em mim. Um arrependimento. Rapaz, eu sou um cara que eu arrependo, enfim, de coisas assim, mas não tem um arrependimento que, eu fiz isso. Não, eu sou uma pessoa que eu prefiro apostar, prefiro tomar a coragem de fazer algumas coisas. Então, eu não tenho um arrependimento de falhas, de erros com alguns amigos, com a minha família, mas nada pontual. Não tenho uma coisa que eu falo, arrependi de fazer isso, não. Religião. Bom, é importante na vida do ser humano, né? Eu sou protestante, sou assembleiano, mas acho que toda religião é importante, né? De ligar o homem a Deus. Então, independente da sua fé, procure ter uma religião que eu acho que é muito importante para o ser humano. Um defeito. Rapaz, eu acho que eu tenho vários, mas... O Vilmar veio cá e falei, um defeito. Ele, não tem o dedo. Um defeito, Gustavo. Cara, eu acho que talvez eu acho que a falta de tempo me faz talvez não passar tempo com as pessoas que eu amo. Eu acho que acaba sendo um defeito eu sou uma pessoa que sou muito dedicada e vocacionada e tal. Eu acho que é um defeito, às vezes eu preciso fazer isso, tirar tempo para as pessoas que eu amo, seja família, seja amigos, e é algo que eu tenho tentado corrigir, enfim, então acho que isso é algo que, por eu ser, enfim, determinado demais, às vezes eu deixo tirar tempo com aquilo que é importante. Eu tenho tentado, né, e a Mayara realmente, ela cobra isso de mim, é algo que eu tenho tentado mudar. Uma saudade? Cara, meu pai. Saudade? Conversamos aqui com meu amigo, meu irmão, ex-vereador, ex-prefeito da cidade de Aparecida, candidato agora a pré-governador do estado de Goiás, vai ser eleito, se Deus quiser, e depois futuro presidente do Brasil, Gustavo Mendanha. Obrigado pela presença, irmão. Obrigado, cara. Satisfação. Muito bom estar aqui. Abençoe, beijo no seu coração. Você, sabe que eu amo. Família. Amo a sua família. Seu pai, um grande amigo. A política, eu acho que ela me deu, assim, o privilégio de conhecer tantas pessoas. E seu pai, eu não falo isso, você sabe que quando eu era vereador, as pessoas tinham até ciúme, porque eu brincava muito com a Meidinha. E é um cara que eu gosto muito, você, toda a sua família, seu irmão, a nova geração, né? Que o Meidinha é um homem que gosta de fazer filhos, tá aqui presente. Mas eu amo a sua família enfim, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Nilcim. Obrigado aí a direção do podcast Aparecida. Deus abençoe vocês, muito sucesso. Que vocês possam aqui tirar momentos importantes com personalidades. Fica aqui um grande abraço meu. Beijo. Marcos, da Obrigado, Smart Marquinhos. Media. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Um grande abraço. Secretário Executivo da Articulação Política, Almeidinha, como foi essa conquista tão esperada e sonhada dessas praças para a região do Jardim Olímpico? Olha, é uma conquista que eu venho correndo atrás desde o meu primeiro mandato. Então, com a ajuda da parceria que nós fizemos com o Bruno do Supermercado Jerusalém, o ex-prefeito Gustavo Mendanha nos trouxe essa praça junto com o secretário Max Menezes. E hoje essa praça está aqui para servir a comunidade do Jardim Olímpico e adjacentes. Essa praça que era só descarte de entulho, hoje nós estamos vendo aí as crianças brincando, os adultos fazendo academia. Nós temos aqui essa praça para servir essa comunidade. Estou feliz por essa conquista. Nota 10 para a Prefeitura de Aparecida. Marcos Ananias, de olho na cidade, de olho em Aparecida.